Começando com um pequeno atraso, agora são 7h04, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal aqui do auditório do Pensa FIA e o pessoal que nos acompanha online. Essa é mais uma edição do programa A Voz do Mercado. Hoje a gente vai debater tarifaço, acordos e os impactos para o agronegócio. Um tema que não sai aí das rodas de conversa há pelo menos 2 meses, né? Desde o fatídico 6 de julho, onde tudo começou. Ivan Wedekind, boa noite para você, é um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Boa noite, Sueli, e a todos que nos acompanham aqui no A Voz do Mercado. Tem muito assunto para ser debatido. Eu queria de imediato convidar o Cláudio Pinheiro Machado, que é o coordenador do Pensa, aqui da FIA Business School, para dar o boa noite a todos e as boas-vindas para esse nosso novo evento. Cláudio. Muito obrigado, Ivan. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer receber os nossos convidados, os nossos amigos aqui no evento, com um tema tão relevante, tão importante, tão atual, enfim, com tanto impacto e consequência para o agro e para a sociedade brasileira. Em nome da FIA, em nome do Programa de Agronegócios da FIA, eu penso, eu dou boas-vindas aos presentes aqui, para quem nos acompanha online. Para mim é um prazer pessoal ter os convidados aqui, o meu amigo André Nassar, da Biov, já temos aí uma relação de amizade de longa data, o Júlio Ramos, da BIEC, que está nos brindando aqui com a sua presença, o embaixador Rubens Barbosa, uma honra tê-lo aqui na nossa casa, enfim, um enorme prazer e uma honra, vocês dignificam esse evento aqui. E, como sempre, contando com o Ivan e a Suelen, que abrilhantam esse evento com uma curadoria, com um trabalho fantástico que é feito para organizar um painel, um debate de alto nível. Então, enfim, desejo a todos um ótimo evento. Teremos aqui as melhores pessoas para discutir um tema que não sai da cabeça de todos, enfim, que atuam dentro da sociedade brasileira e do agro brasileiro. Então, uma boa jornada. Devolvo para a Suelen aqui para seguir com o debate. Obrigada. Uma salva de palmas, professor Cláudio, por gentileza. Obrigada. Como a gente tem pouco tempo para debater muito assunto, eu vou apresentar, na verdade dispensa apresentações, mas para os mais novos eu vou apresentar. Rubens Barbosa é uma personalidade importante da diplomacia brasileira, foi embaixador do Brasil em Washington e atualmente é presidente do IRICE, que é o Instituto Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, bem-vindo ao programa Voz do Mercado. Eu começo te perguntando, à luz no fim do túnel, como é que o senhor vê essa situação hoje? Inclusive pensando nas ameaças de sanções pela Lei do Comércio dos Estados Unidos de 1974. Qual é a sua avaliação, a sua leitura neste momento? Eu não vejo luz no fim do túnel. Eu acho que a situação do comércio exterior global está de cabeça para baixo. Depois da eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, tudo que a gente conhecia em relação ao comércio exterior é passado. Quer dizer, não há mais um sistema organizado de comércio exterior com regras estáveis, previsíveis. Isso acabou. Hoje prevalece o unilateralismo, né? A vontade de um país, e essa situação acho que vai continuar por algum tempo, né? Eu acho que além do governo Trump, isso vai continuar. E essas medidas estão afetando muito o Brasil, sobretudo porque o Brasil não tem um canal de comunicação com o governo americano em Washington, nem com a Casa Branca, nem com o Departamento de Estado, o Ministério do Exterior deles lá. Isso por questões ideológicas, né? Mas isso está causando um problema muito sério, porque o Trump, dessa vez, conseguiu fazer um ministério que é totalmente alinhado com as ideias dele, e há uma concentração de poder muito grande na Casa Branca. Então não adianta o USTR ou o Departamento de Comércio negociar aqui no Brasil, né, com o vice-presidente, o ministro da Indústria, o Alckmin. Eles acertam lá, mas isso vai para a Casa Branca e não sai, porque a gente não tem contato com político, diplomático, com a Casa Branca. Então, eu acho que a situação nossa
está se complicando cada dia. Ontem houve uma nova ordem, além das medidas que foram tomadas em abril, depois em julho, houve a decisão de isentar alguns produtos, né, que beneficiaram alguns setores aqui no Brasil. E ontem foi tomada uma outra decisão, uma ordem executiva do Trump, isentando os produtos agrícolas que não são cultivados nos Estados Unidos. Isso poderia beneficiar, porque está listado, né, o café, o cacau, frutas, mas tem uma condição: os países têm que estar alinhados com os Estados Unidos, quer dizer, tem que ter negociado com os Estados Unidos. Nós não estamos negociando. Esse que é o problema. Então, você tem uma situação já complicada, porque o Brasil tem a tarifa mais elevada, né, 50%, que inviabiliza muitas empresas, porque o comércio com os Estados Unidos é ao redor de 10 bilhões de dólares, né? 40 bilhões de dólares no geral, mas foram afetados 10, 11 bilhões de dólares. Desse total, 9 mil empresas estão afetadas. Muitas saíram, mas a maioria está sendo afetada. Então, eu acho que a situação está muito complicada, vai persistir, e se a gente não tiver um canal de comunicação aberto, vai piorar. E no final dessa semana, no final do julgamento que está em curso lá em Brasília, nós vamos ouvir mais coisas desagradáveis. Muito obrigado, embaixador Rubens Barbosa. Eu queria cumprimentar e apresentar o Júlio Ramos, que é diretor de Relações Institucionais da ABIEC. Roberto Peroz, o presidente, não pôde estar aqui conosco, mas o Júlio tem uma experiência muito grande, trabalhou no Ministério da Agricultura, como subsecretário de Comércio Internacional, trabalhou na PEX, é jovem, mas tem uma experiência muito grande. Como é que o setor da indústria de carnes do Brasil, Júlio, está vendo essa situação? Quais os impactos que vocês estão sentindo e quais os movimentos das empresas? Hoje nós temos uma indústria frigorífica global no Brasil. Então, o que essas empresas estão agindo no plano internacional e qual que seria a agenda da associação da ABIEC? Bem-vindo, Júlio. Primeiro, obrigado, Ivan, obrigado, Suelen, pelo convite. Professor Cláudio, é um prazer voltar à FIA, não como aluno, mas agora como convidado, né, substituindo o Perosa, que teve que ficar em Brasília até por causa dessas negociações, e está presente num debate com um onipresente embaixador Rubens Barbosa, que desde esse tarifaço, acho que não tem um dia que o senhor não teve algum evento, alguma entrevista sobre esse tema, né? E o André Nassar, ex-secretário e hoje presidente da Biov, que é um líder aí que a gente admira tanto. Olha, Ivan, é um tema que está presente na nossa vida, né? Eu digo que mais que o impacto na agricultura, é o impacto nas pessoas, né? Seja no Brasil, seja no próprio Estados Unidos, né? O nosso setor, que é o setor da carne bovina, que tinha os Estados Unidos, ainda tem, né? Os Estados Unidos como segundo maior mercado, né? Hoje a gente vê uma variação de preço na gôndola do próprio americano, né? O americano está pagando essa conta. E muitas vezes não só o americano, porque o Brasil ele acaba exportando também produtos processados da carne bovina como a carne enlatada, né? Que o próprio governo americano acaba comprando do Brasil para colocar nas penitenciárias, nas escolas. Então o próprio governo americano também está pagando esse aumento de tarifa de quase, que no nosso caso chega a 76,4%, né? E é óbvio que quando você perde o seu segundo maior mercado, por mais que a carne, assim como a soja, como os grãos, como o algodão, onde o Brasil é o maior exportador do mundo, né? 7 culturas onde o Brasil lidera a exportação do mundo. É óbvio que você consegue encaixar os produtos em algum lugar. O problema é você agregar valor a esses produtos, né? Os Estados Unidos, na casa da carne bovina, acaba comprando cortes de dianteiro que não está na cultura, muitas vezes, do brasileiro, não está no dia a dia do almoço e da janta, né? Então são produtos que não atrapalham o mercado interno e agregam valor a esse produto exportado, né? Então produtos que muitas vezes dentro do mercado interno não tem valor, é exportado para os Estados Unidos com valor muito maior, né?
Então, óbvio que você consegue realocar esses produtos, né? Mas aí você tem um problema de cadeia logística, de infraestrutura, de como adaptar esses novos mercados que vão abastecer, né, com essa mercadoria que ia para os Estados Unidos. Esse ano, né, nesses primeiros 6 meses, a carne bovina já atingiu tudo aquilo que ela exportou no ano 2024. Então a expectativa era que os Estados Unidos fosse, além de continuar sendo o segundo grande mercado, né, ele aumentasse, quase duplicasse as exportações, né? Mas a gente crê, né? Eu acho que o embaixador Rubens Barbosa foi muito feliz e a gente, por mais que as relações comerciais do mundo ela tem se alterado, né, os atores também têm se alterado, a gente crê na diplomacia, né? A gente não vê outra saída a não ser pela diplomacia. E nós, enquanto associação, né, temos buscado dar todos os subsídios, né, para quem nos representa, né, e também fazendo a nossa articulação com os nossas contrapartes locais, né, que está pagando preço, né? Vocês, só para ter uma ideia, por exemplo, a carne brasileira ela vai para os Estados Unidos para ser processada e transformada em hambúrguer, né? O Brasil se transformou nesse grande soft power de fazer com que seus produtos cheguem nos países, nos seus parceiros comerciais, eles processem lá, então você gera emprego no Brasil e gera emprego no país, né? Então a carne brasileira chegava para ser processada e transformada em hambúrguer, que é o churrasco do americano, né, o barbecue americano, né? Hoje ela está com 40% de aumento, né, lá dentro no supermercado. Então é óbvio, tá? Quando eu digo que impacta não só a agricultura em geral, mas ela impacta as pessoas, né, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Perfeito. Agora a gente apresenta o André Nassar, né? Ele que é uma outra personalidade super importante, conhecida do setor, presidente da Biov. Nassar, primeiramente, obrigada pela sua presença. A gente sabe que os Estados Unidos começam a colher a safra de 118 milhões de toneladas. Os produtores americanos estão perplexos, né, com todo esse imbróglio envolvendo os Estados Unidos, né, a compra ou não da China, enfim. Como é que você está vendo esse cenário aí? O que pode... O embaixador foi muito preciso quando disse que está tudo muito bagunçado de cabeça para baixo. Agora, como é que você enxerga do ponto de vista do teu setor, da soja, dos derivados? Bom, boa noite, Suelen e Ivan, obrigado aí pela moderação, cumprimentar o embaixador Rubens e o Júlio, cumprimentar o Cláudio, que é o meu santista favorito. Bom, o que acontece na soja, né? O Brasil e os Estados Unidos são concorrentes, né? O Brasil é o maior exportador e os americanos são o segundo maior exportador. Então, assim, o setor não sofreu o impacto direto do tarifaço. O impacto, vamos dizer assim, ele vai vir a partir dos movimentos que os americanos vão fazer, né? Direto, né? Não, pode ser direto, mas é indireto em relação ao tarifaço, vamos falar assim, né? Então, realmente, o que a gente tem lido e acompanhado é que a China basicamente não está comprando soja americana no momento que a safra americana já está avançada na colheita, né? E você tem uma janela curta, porque quando começar a entrar nossa safra em fevereiro, se não for soja nenhuma americana até lá, eles vão vir para o Brasil comprar, né? Um exemplo interessante, eu acho, é quando teve a pandemia, lá em 2020. Em 2020, o que aconteceu com a China? Ela ficou preocupada com o fornecimento de soja. Então, ela veio para o Brasil com muita rapidez, logo no começo, quando começou a questão da pandemia. Então, o Brasil ganhou um mercado grande na China por conta dessa rapidez em fornecer. Então, eu acho que os americanos estão bastante... os produtores de soja estão super preocupados. Mas, né, eu acho que no caso da soja, os Estados Unidos têm mais incentivo do que a China para se entender, porque a China ela tem lá aquela estratégia daqueles estoques dela que ninguém sabe quanto tem, e talvez isso permita que ela passe esse final de ano e entre no ano que vem. A gente não sabe, né? Porque essa é uma informação que eles não falam. No entanto, eu acredito que eles devem chegar a um entendimento. Tem um prazo aí que foi dado, né? E acho que eles devem chegar a um entendimento. Então, eu hoje atribuo uma chance maior de haver um entendimento entre Estados Unidos e China e a soja americana voltar a ser... começar a safra 25, 26 deles, começar a ser comprada. Agora, depende de quando isso vai acontecer. Então, só para terminar, né? Eu não acho que a gente deva trabalhar com um cenário que vai passar a safra inteira, esse final de ano inteiro, sem a China comprar
soja americana e a nossa soja ser super, hiper valorizada no que vem. Eu acho que é um cenário que não é muito, eu não considero o cenário mais provável. Eu acho que eles devem se entender e aí deve mudar a situação do mercado que a gente tá vendo agora. Perfeito. Obrigado, André Nassar. Vi uma estatística ainda ontem que no milho mais de 20% da safra americana, da exportação americana já foi contratada. E na soja, como o André comentou, está bem Atrasado. bem pouco ainda. Embaixador, o senhor fez uma apresentação bastante sucinta. Nós temos aí impactos na área política, comercial, institucional. Como que, o senhor já comentou isso um pouco, mas o que o governo brasileiro poderia fazer na prática? E o que as nossas empresas ou associações, com toda a sua experiência de ter percorrido os corredores de Washington por muito tempo, né? Tem alguma saída? Olha, primeiro eu queria fazer um adendo ao que o André mencionou. Quer dizer, eu também acho que vai haver um entendimento entre os Estados Unidos e a China. Se sair um acordo comercial, pode ser que não saia, mas se sair um acordo comercial, que é o que o Trump está querendo, para mim vai ser uma preocupação muito grande para o setor. Por quê? Porque se sair um acordo comercial, a justificativa para isso é a diminuição do déficit americano em relação à China, né? O superávit da China diminuiria. E como é que vai diminuir esse superávit? A China não vai comprar máquinas dos Estados Unidos, vai comprar produtos agrícolas. E o Trump deu uma declaração pública, né, dizendo que estava conversando com a China para a China quadruplicar, foi o que ele falou, quadruplicar a compra de soja. Se acontecer isso, vai ter um efeito muito grande sobre a exportação brasileira de soja, né? Em relação à sua pergunta, eu acho que nós não temos alternativa, a gente tem que negociar. Todos os países negociaram. Eu acho que foi muito importante o setor privado ir para Washington. A gente está muito ausente lá de Washington. Eu, quando estava lá em Washington, nós criamos um Brasil Business Center. Por algum tempo, conseguimos arranjar apoio financeiro de Fiesp, depois a CNI. Mesmo depois que eu saí, continuou esse Business Center, mas por volta de 2010, 2012, acabou. Então, nós não temos um lugar para os empresários ficarem e um centro de conexão com o Congresso, porque nos Estados Unidos o Congresso é muito importante, né? Eles têm uma influência muito grande. Agora, com o Trump, é diferente, mas sempre teve, vai voltar a ter. E com o setor privado, os empresários brasileiros do agro e da indústria foram para lá e estabeleceram esses contatos, mas não foi isso que determinou as exceções dentro do tarifaço, né, de 50%. Foi a vontade e o prejuízo dos americanos, né? As empresas afetadas é que conseguiram isentar os produtos. Do ponto de vista empresarial, então, eu acho que não tem. A gente tem que aumentar a presença lá, fazer os contatos e continuar com essa conversa, né, com os empresários americanos diretamente, para que eles pressionem o governo americano. Agora, como eu disse nessa ordem executiva que o Trump baixou ontem, tem que haver uma conversa do governo brasileiro. Senão, não adianta. Não há possibilidade de você avançar nas negociações comerciais sem um contato político, diplomático com a Casa Branca e com o Departamento de Estado. Isso eu ouvi de pessoas que estiveram em Washington, empresários que estiveram em Washington, que tiveram contato lá, que ouviram de autoridades americanas e do setor privado americano isso. Isso não é uma posição política interna nossa aqui, é uma necessidade que a gente ouviu, que os empresários ouviram lá em Washington. Então,
como eu disse, não há alternativa. O presidente vai ter que dar um telefonema ou o vice-presidente vai ter que ir a Washington para cumprir esse ritual. Todos os países, inclusive o Vietnã, que é um país comunista, teve contato com a Casa Branca, inclusive no caso do café, o Brasil é o maior produtor, o Vietnã é o segundo. Eles têm 19%, nós temos 50%. Quer dizer, afeta diretamente o interesse das empresas brasileiras. Então, eu acho que não há alternativa. Os empresários têm que continuar a negociar e o governo brasileiro vai ter que, de alguma maneira, estabelecer um contato político, diplomático com o governo americano. Obrigada, embaixador. Agora, Júlio, a gente falou do hambúrguer, você falou do barbecue, né, americano. A gente sabe que o tarifaço deixa o hambúrguer mais caro, que é uma carne super comum, muito usual, né, tradicional nos Estados Unidos. Mas pouca gente sabe que a questão da pecuária, do abastecimento da carne, ela já sofre uma baixa desde 2020, né? Os plantéis já estão diminuindo a produção. Isso deixa mais complexa a economia da pecuária no mundo, né? Explica um pouquinho para a gente esse contexto. São dois cenários que a gente vê. Os Estados Unidos, o pior ciclo, né, de todos os últimos 70 anos, né, o pior ciclo pecuário, né? A gente vê a Austrália, que é um outro player também, não... Houve até se igualou, né, o ciclo dos plantéis, os três maiores produtores, Brasil, Austrália e Estados Unidos, né? O Brasil chegou com 194 milhões, né, de cabeças do seu rebanho. Isso mostra a pujança do Brasil e as oportunidades que nós temos, né? E é uma cadeia inteira, né? Não é uma cadeia só do boi, né? A cadeia que inicia desde o pasto, Sim. da ração, enfim. E são pontos que tem que ser discutido, porque essa questão do rebanho, né, é o fornecimento. E aí quando você traz ele para um problema interno, igual os Estados Unidos, ele permite a aplicação de hormônio no seu rebanho na produção, diferente do Brasil. Então muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, mas a eficiência nos Estados Unidos é maior que a do Brasil, sendo que eles têm um rebanho menor. É só que lá se permite hormônio, aqui não, né? E são processos evolutórios, né, de evolução. Mas o que a gente vê é que cada vez mais a população vem aumentando, né? E aí nós temos um estudo da FAO, que até 2050 nós seremos 10,5 bilhões de habitantes, né? Só a África e a Ásia, de cada 10 pessoas, 8 estarão nesses dois continentes, né? E alguém terá que fornecer alimentos para essas pessoas, né? É algo básico, né? E o Brasil se tornou um player importante. Está aqui o embaixador que está aqui para me corrigir, né? E eu não vou falar nem da soja nem da carne, vou falar do algodão, né? O consumo de algodão no mundo não aumentou e o Brasil se tornou o maior produtor de algodão do mundo. Isso se vai também através das boas práticas, Sim, de questões trabalhistas, de sustentabilidade, o que não é diferente na soja, o que não é diferente na carne bovina. Então, assim, o Brasil tem se preparado, né? Essa questão do rebanho também se atrela à questão da segurança sanitária. Nós temos hoje uma rigidez sanitária que é algo a ser copiada pelo mundo, né? O André foi secretário do Ministério da Agricultura e ele é prova disso. É difíceis os países que têm uma regra sanitária como o Brasil tem, né? Inclusive de ter um inspetor, né? Um veterinário federal dentro de cada planta frigorífica. Então, assim, isso faz com que o mundo nos olhe também como possíveis adversários nesse combate, né, à insegurança alimentar que nós vamos ter daqui a pouco. Então, assim, o Brasil está se preparando, se preparou, né? Óbvio que a carne, né, que no nosso caso, ela vai continuar chegando nos Estados Unidos, talvez por outros países, como o México, por exemplo. O México, em 2023, um acordo para conter a inflação do país, ele acabou criando o PASIC, né, que é um plano que zerou a tarifa para a importação da carne bovina brasileira. O México hoje ele importa a carne bovina brasileira, coloca dentro do mercado interno, em especial para fazer o taco, que é a comida tradicional, e acaba exportando a sua produção local quase que com o dobro do preço. interessante. Então, assim, são pontos que a gente tem que analisar, né? Acho que quando eu digo que atrás desses números tem pessoas, né, é algo que a gente precisa sempre relevar. E uma mítica, só para terminar essa minha fala, muitas vezes as pessoas discutem a exportação e falam, não, quando o Brasil exporta muito, isso acaba prejudicando o mercado interno, né? O nosso caso, por exemplo, pelo contrário, você agrega valor, né? Você, além de estar exportando aquilo que não está no nosso dia a dia, você faz a geração de emprego. Então, são pessoas que estão empregadas, são pessoas que estão gerando renda e levando o desenvolvimento muitas vezes para o interior do país, né? O nosso setor está presente em todos os municípios, né? Desde o campo até a agroindústria. Então, assim, a exportação ela agrega valor à nossa produção
e faz com que o dinheiro chegue na mão das pessoas que vão estar no supermercado, que vão estar no posto de combustível, que vão ter acesso a uma escola particular ou um plano de saúde, enfim, é um grande giro, né, uma grande cadeia que se torna através da agricultura. Obrigada, Júlio. Você que nos assiste, esse é o Tarifaço, Acordos e os Impactos para o Agro, a 30ª edição do programa A Voz do Mercado. Hoje a gente recebe esse timaço de craques para falar sobre os impactos, né, dessas tarifas, dessas sanções do presidente Donald Trump, não só ao Brasil, mas para o mundo, né? E quem gostaria de participar, manda perguntas que esse time, no final da nossa transmissão, vai responder as perguntas que chegam pela plataforma da FIA Business School e também pelo portal AgroLink, onde você nos assiste ao vivo nesse momento. Ivan, é contigo. Obrigado, Sueli. André, vamos voltar ao assunto da soja. Como você comentou, né? Brasil e Estados Unidos são os maiores concorrentes, maiores exportadores. Eu li esses dias no Financial Times, se eu não me engano, um artigo citando um ex-economista do USDA, que disse que o custo, a compensação que o governo norte-americano deu aos produtores de soja lá em 2017 foi de 29 bilhões de dólares. Né? Perderam o mercado da China, o mercado veio para o Brasil e uma compensaçãozinha desse tamanho aí foi aplicada pelo governo americano. Agora, você e o embaixador entendem que, tendo aprendido com a situação lá de trás, que vai haver um acordo entre os Estados Unidos e a China, que está desembocando a safra americana. Além desse eventual acordo, que outras políticas para o mercado interno, vamos dizer assim, o governo americano poderia fazer para dar um certo privilégio ou diminuir o prejuízo dos produtores de soja e do negócio da soja como um todo lá? Então, o que eu acho que pode acontecer? O que está acontecendo nos Estados Unidos que é interessante? Eles estão numa política de aumento de processamento de soja por conta do mercado de energia. E agora eles estão já viraram há alguns anos, exportadores de farelo de soja. Porque se eu utilizo o óleo de soja para produzir biodiesel, como a gente faz aqui no Brasil, né? Ou o chamado diesel verde, ou o bioquerosene, o Sustainable Aviation Fuel. E eles têm uma política super agressiva nisso aí. E eles estão virando grandes exportadores de farelo de soja. Então, um caminho que eles poderiam ter, caso não haja nenhum tipo de acordo, é estimular ainda mais o mercado interno, o processamento de soja. Claro que aí eles vão ter que exportar o farelo. Mas quando você faz isso, você, digamos assim, remunera aquela soja por meio do mercado de energia, por meio do óleo. E o farelo ele vira um subproduto, vamos dizer assim, um coproduto, tá? Eu acho que eles podem vir a fazer isso caso não haja um entendimento com a China. Tá? E aí nós vamos enfrentar um outro problema, que é uma concorrência ainda maior no farelo, que para nós é um desafio, por quê? Porque a gente também está na mesma linha de raciocínio, que é estimular mais esmagamento de soja por conta do biodiesel, né? E o farelo, quer dizer, o que a gente diz? O farelo é para dar competitividade para o Júlio. Qual que é a ideia? É produzir mais farelo no Brasil para dar competitividade para o setor de carnes. Mas é claro, metade do farelo que a gente produz a gente exporta. Então, a gente vai ter o desafio de competir com os americanos. Então, assim, e eu também queria casar um pouquinho com o negócio que o embaixador falou, para fazer que nem ele fez, só juntar também. Mas, assim, tem muita coisa mudando. Eu acho que a gente precisa prestar atenção que tem muita coisa mudando. E assim, o nosso racional normal, talvez ele não seja capaz de medir tudo isso. Por exemplo, me preocupa muito a diplomacia brasileira que estava, digamos assim, treinada e acostumada por um modelo de comércio internacional, que é o mundo agora sem regra, que essa diplomacia assim, de uma forma ampla, e mesmo nós, setor privado, a gente não está tão preparado para isso. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a entender os reais impactos, porque senão a gente pensa assim, é a tarifa de 50%, nós vamos perder tanto de mercado de café lá ou de carne, mas não é isso. Tem outros efeitos, como esse que eu estou tentando descrever na soja, que pode ocorrer uma coisa numa direção ou outra coisa numa direção diferente. Eu tenho que medir o risco dessas duas coisas. Então,
a gente está entrando num mundo agora que nós temos que medir risco, né? Se a gente não for capaz de medir risco, eu acho que tem setores que eles podem simplesmente não desaparecer, mas perder toda a sua inserção internacional. E perder sua inserção internacional pode representar um problema gigante. Agora, de novo, né, Ivan, o quantitative easing da soja, né, foi para o mercado financeiro, mas quase isso, né, os 30 bi lá. Eles têm poder para fazer isso. Então, essa pode ser também uma saída, que é um enorme subsídio para o produtor de soja, para ele poder fazer a ponte até o momento que o mercado internacional volte. Então, veja, são coisas diferentes que podem acontecer na soja, cenários diferentes, e a gente precisa começar a atribuir probabilidade para isso e quais fatores podem levar para um lado ou para o outro. É bem diferente do que a gente imaginava, que eu olhava o MC e dizia, se o MC decidir isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer um acordo, vai acontecer isso. Agora mudou tudo. Eu tenho que trabalhar com 3, 4 cenários diferentes. Eu vou surfar essa onda dos 30 bi do Nassar, porque quem não sabe, os 30 bilhões foram um montante anunciado, pelo governo brasileiro para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço, mas a gente sabe que essa ajuda é limitada, como bem lembrou o embaixador, não está chegando para algumas empresas e para alguns setores. A gente tem aí Trump contra o mundo. Embaixador, o senhor acha que o Nassar falou da OMC e existe, né, toda essa resistência do Trump em relação a vários países? Isso abre espaço para acordos entre União Europeia e Mercosul, por exemplo, na sua opinião e sua experiência, embaixador? Olha, eu fui dos poucos aqui no Brasil que, analisando esse cenário internacional e as negociações do Mercosul com a União Europeia, que acreditava que ia sair. E eu acho que vai sair. Agora, em dezembro, nós vamos assinar esse acordo. Lá na Europa, o Conselho Europeu já recebeu as 27 línguas, né, que foram traduzidos, esse acordo foi traduzido. Eles introduziram uma salvaguarda unilateral pela qual eles dizem que vão interpretar as causas ambientais. Mas isso é uma questão unilateral, não vai ser reaberto o acordo. Eu acho que durante a presidência do Brasil no Mercosul, agora em dezembro, esse acordo vai ser assinado. Eu acho que mais por razões geopolíticas do que por razões comerciais. Eu acho que isso vai ter um impacto muito positivo para o Mercosul, porque dentro disso que nós estamos conversando, nesse novo mundo que o André mencionou, e que a gente tem que ter uma outra visão, a gente vai ter que diversificar os mercados. Quer dizer, a gente está com uma vulnerabilidade, na minha visão, muito grande no comércio exterior brasileiro, porque são poucos produtos, né? 8 produtos representam mais de 70% das exportações. 3 produtos representam, né, a soja, o minério de ferro e o petróleo, representa 20, 30% da exportação. É muito grande a concentração de produtos e de mercados. Nós vamos ter que sair por aí. E eu brinco, né, que o Brasil, por uma herança histórica, né, o agro brasileiro, até recentemente, agora vai ter que mudar totalmente. Ele não vendia, ele era comprado, né? O agro era comprado, né? Historicamente, desde o pau-brasil, passando para o açúcar, para o cacau, café. Agora não, agora o que o André falou é verdade, a gente vai ter que sair por aí para vender o produto. E nós vamos ter que melhorar a parte industrial, porque nós estamos com uma indústria muito debilitada, a indústria de transformação, que já foi 25%, 26%, hoje é 11%, e na exportação, ao contrário do agro, né, as manufaturas brasileiras não chegam a 1% do comércio global. Então eu acho que esse acordo vai ser importante e eu acho que vai forçar também, eu estou pensando já depois nas consequências desse acordo. Eu acho que a gente vai ter que pensar nas medidas internas que nós vamos ter que tomar. Porque se a gente pensar que esse acordo, ao ser assinado, né, vai ser ratificado o ano que vem,
e entra em vigor, você sabe que no acordo Mercosul-União Europeia, no primeiro ano de vigência do acordo, você tem tarifa zero para 90% dos produtos europeus. Quais são as empresas aqui no Brasil que terão competitividade para ter acesso ao mercado? Como é que a gente vai competir? Não falo nem da China, né? Como é que a gente vai competir na Europa com Coreia, com os países asiáticos, né? Com a Alemanha, com a França? Nós vamos ter que fazer um dever de casa aqui para melhorar a competitividade do setor exportador brasileiro para poder a gente se beneficiar desse novo mundo que vem aí. E a assinatura desse acordo, para nós, do ponto de vista geopolítico, é muito importante, porque a gente não vai ficar nem visto como dependente da China ou dependente dos Estados Unidos, porque a gente pode abrir uma terceira via aí para ficar independente dessa tensão Estados Unidos e China em termos geopolíticos, né? Muito obrigado, embaixador Rubens Barbosa. Júlio, tivemos aí, janeiro a agosto, 9,6 bilhões de dólares de exportação de carne bovina, quase 35% de aumento em valor e 15% em quantidade. Bertone está aqui, do setor do café. Eu li hoje que as exportações de café do Brasil para a Colômbia aumentaram 5 vezes depois do tarifaço dos Estados Unidos. Júlio, o México vai ser uma porta de entrada importante. Nós vamos fazer a América através do México, e que outros mercados que o Brasil pode se aproveitar aí nesse longo trabalho de abertura de mercado pela empresa e pelos governos. Olha, Ivan, tem um ditado árabe que diz que na crise você chora ou você vende lenço. E acho que o brasileiro é tão resiliente que ele consegue diversificar cada vez mais e aprimorar. Essa história do café é interessante porque ele vinha nos últimos 3 anos em relação à Colômbia, né, diminuindo as suas exportações, né? E aí com essa virada de mesa, o Brasil volta ela já tinha muito, mas volta a ter mais representatividade ainda. Assim como é na China, né? Eu estava falando que quando o chinês passou de tomar de 12 copos de café por ano para 13, né, as exportações brasileiras saíram de 80 milhões de dólares para 400 milhões de dólares de um ano para o outro. Então isso é o reflexo da diversificação. E quando você fala da carne, que é o nosso caso, hoje a carne bovina está presente em 162 países. Nós estamos há 20 anos brigando pelo Japão, né, que se Deus quiser tomara que abra até o final do ano para ser os 163. Né? Mas esses 162 mercados, óbvio que nos dá a possibilidade de criar novos mercados, né? Essa diversificação, por mais que sejamos dependentes, né, da China. Né? Hoje, no nosso caso, 49% das nossas exportações vão para a China. Né? Da agricultura em si, em geral, 30% das exportações vão para a China. Então, assim, é algo a ser considerado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a China, por exemplo, desabilitou os frigoríficos americanos para exportar miúdos, né, dos Estados Unidos para a China, o que para o Brasil pode ser uma grande oportunidade, porque são produtos que no nosso mercado interno não tem valor, né, e que o chinês está todo dia na mesa dele. Então tem um valor agregado muito grande. Né? E quando você falou do México, Ivan, teve essa questão do México, né, no governo do López Obrador, que foi para regular a inflação, de ter criado o PASIC, que isentou alguns produtos, né? E aí eu estou falando não só da carne bovina, né? Então o México, esse ano, aumentou muito as exportações, né? Deve chegar até o final do ano a ser o segundo maior mercado, ali brigando com o Chile, com o próprio Estados Unidos, né? Mas são países que acabam internalizando. O México, por exemplo, ele tem um mercado aberto para o Japão e para a Coreia do Sul, que o Brasil não tem para carne bovina. Então ele acaba criando essas oportunidades, sem contar a questão logística. Ele está muito mais próximo da China, muito mais próximo do Japão, da Coreia do que nós. Né? Então isso cria oportunidades. Então não só o México, mas, por exemplo, Filipinas, Indonésia, né? Tivemos recentemente a habilitação de 17 novas plantas para a Indonésia. A Indonésia, inclusive, expandiu
para miúdos e carne com osso, né? Então é uma diversificação. E aí quando eu falo do Brasil, né, o André viu muito isso, o Brasil ele se aproveita tudo, né? Nada se perde hoje na agroindústria. Antes o que era um problema ambiental, por exemplo, como a carcaça, né, hoje ele vira farinha, tudo que vai para a agroindústria de uma planta frigorífica, ela tem mercado, né? Desde o do soro fetal até a pedra que vai para fazer produtos para tratamento de câncer, por exemplo, hoje se reaproveita. Então isso assim, é o aprender com a dificuldade, né? Eu acho que as dificuldades elas servem também para nos aprimorar, né? Enfrentamos a Covid aí que deu um aumento, uma ressignificância, né, no nosso setor, em especial na agricultura, né, André? Eu acho que ela impactou muito e acho que pro bem, né? A gente aprendeu a lidar com esses desafios. Então acho que a gente tem que olhar o copo cheio, né? O copo meio cheio nesse momento, de como a gente atingir os nossos objetivos sem olhar para trás. É óbvio que nós também acreditamos na diplomacia, a gente tem certeza que esse problema será resolvido, né? Mas a gente tem que também buscar saídas para as dificuldades e a saída está no diálogo, está no saber comprar, né? Acho que aí eu não estou falando só da carne, não. Acho que quando a gente exporta, a gente tem que saber também importar. O Brasil deixou de ser importador de alimentos há 50 anos com o nascimento da Embrapa para ser um grande exportador de alimentos, mas a gente também tem que falar, o comércio é bilateral, né? A gente quando compra, a gente também tem que abrir muitas vezes para que os produtos de lá entrem. Então acho que esse é um fator importante que o governo tem que levar em consideração. É a premissa da globalização, né, Júlio? Agora o Nassar respondeu a pergunta que eu ia fazer para ele sobre como a indústria de óleos vegetais está olhando para todo esse tsunami aí comercial que o mundo enfrenta. Eu vou pegar carona na resposta do embaixador sobre Mercosul e União Europeia. Se esse acordo sai, como é que fica a questão das exigências da União Europeia com a soja brasileira, produtos brasileiros derivados da soja? Eles vão baixar a guarda, Nassar? Acho que não vão, né? Porque eles criaram uma lei lá que chama EUDR, né? Que é a legislação lá de desmatamento, é uma lei unilateral. E então, mesmo com o acordo da União Europeia, o acordo tem cláusulas que dão alguma proteção para nós, sobretudo no que diz respeito à aplicação da legislação nacional. Porque qual que é a grande preocupação? Bom, são várias preocupações, mas uma muito prática que o nosso setor tem agora, né? E não só o nosso setor, os outros que estão envolvidos com essa legislação europeia, é que o país lá de destino, né, para o país onde a gente vai mandar, ele vai interpretar a documentação da cabeça dele. E aí ele poderia recusar documentos que nós estamos mandando de comprovação de cumprimento da nossa própria lei. Então o acordo... Depois dos produtos já embarcados. Porque é a due diligence, né? Quando chega a documentação lá. E o acordo União Europeia-Mercosul, ele estando assinado, ele vai trazer algumas proteções, que diz, tem uma cláusula lá que ninguém viu a cláusula, mas a gente acredita no Itamaraty, né, embaixador? Que diz, olha, quando você está falando da minha lei, da lei nacional, eu que digo como é que cumpre, você não pode dizer como eu deveria estar cumprindo. Então, acho que nesse ponto a gente está um pouco protegido, né? Mas, assim, eu concordo com o embaixador. O acordo com a União Europeia ele é fundamental. Tudo bem, tem cotas, talvez ele nem vá trazer tanto ganho de exportação de produtos agrícolas, na carne, no frango, na carne bovina, no frango. Mas ele tipo assim, um tabu que a gente tem que quebrar, porque esse acordo está em discussão faz 20 anos, talvez um pouco mais, cozinhando há 20 anos. E nós vamos ter que fazer acordos, né? Um exemplo muito citado, né? Quer dizer, os americanos podem se entender com a Indonésia. Aí eles se entendem lá com a Indonésia é um enorme mercado para nós. Isso pode gerar desvio de comércio, né? Por quê? Porque certos produtos a Indonésia pode começar a comprar dos Estados Unidos e não comprar de nós, basicamente por uma questão de diferença de custo. Claro, a gente pode ser tão mais competitivo que esse efeito não ocorre, mas a preferência para os americanos pode gerar isso. Então, a necessidade de negociar e fazer os acordos, como o embaixador falou, eu acho que é muito necessário. Mesmo que nós já tenhamos o mercado aberto, eu acho que a gente tem que ser muito mais agressivo para garantir que esse mercado aberto está debaixo de algo mais amplo, não só daquela abertura específica que foi feita entre o MAPA e a autoridade do país.
Você teria que ter um acordo para proteger, porque agora os americanos serão extremamente agressivos nessa questão comercial. Eles querem exportar mais para reduzir o déficit comercial deles. Eles vão fazer isso. E eles, certos produtos, eles competem com a gente diretamente. Então, eu acho que agora nós precisamos ter uma estratégia de política comercial diferente. É menos diplomacia e mais diplomacia econômica, vamos dizer assim, voltada para colocar acordos onde a gente tem mercado que a gente não pode perder. Então, por exemplo, a China, a gente tinha que estar falando com a China. Índia, nós temos que conversar com os indianos. Indonésia, temos. E aí eu acho que o Gino falou uma coisa super importante. A gente tem que abrir para o outro abrir também. Eu acho que, assim, finalmente nós vamos entender o valor da gente abrir um pouco mais a nossa economia. Por quê? Porque se a gente não abrir a nossa economia, eu acho que a gente vai perder o mercado que a gente tem hoje. Eu sei que os efeitos são diferentes, né? Tem ganhador e perdedor, mas eu acho que nós vamos ter que finalmente enfrentar isso. É momento de começar a abrir a nossa economia. A gente está vivendo uma semana específica, né? O pessoal está perguntando aqui, o embaixador cantou a bola sobre a ligação do governo brasileiro para Washington, para resolver esse imbróglio, ou tentar pelo menos minimizar, né, mitigar aí os riscos que ainda estão por vir. O pessoal está querendo saber a sua opinião. Essa ligação vai acontecer, embaixador? Eu não vou arriscar dar um palpite. É uma pergunta de bilhões, né? Não tem informação. Mas o dilema que o governo brasileiro está enfrentando hoje, por causa do tarifaço, é ou negocia com os Estados Unidos para diminuir o prejuízo das empresas brasileiras, do agro e da indústria, ou usa o que está acontecendo para fins de política interna. Não tem outra alternativa. E até aqui o governo está mais preocupado com a política interna do que com a negociação. Eu acho que o setor privado vai ter também que conversar com o governo para que isso seja pelo menos qualificado. Quer dizer, é difícil você prever porque nós estamos aí já no começo de uma campanha política e os políticos estão pensando mais no ano que vem do que hoje. Isso está afetando a política do governo, do atual governo, em relação ao que está acontecendo com os Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que a gente tem que colocar a ideologia de lado. Quer dizer, o que interessa é o interesse nacional. Nós temos que defender os interesses do Brasil. Acho que nós estamos chegando num momento em que a gente vai ter que pensar mais no país, entendeu? E não nos interesses partidários, nos interesses ideológicos. Porque hoje, como nós já conversamos aqui, o que prevalece na área externa, no comércio exterior, é a lei da selva. Quer dizer, é o unilateralismo, é o protecionismo, e os países têm que defender os seus interesses e não se resguardar atrás de ideologia, de política, de partidarismo. Tem que haver essa mudança. Perfeito, a gente vai fazer uma rodada que o pessoal aqui na interatividade está querendo saber. Vamos começar pelo Júlio. Brasil com Estados Unidos ou China? Acho que os dois, né? Acho que não dá para escolher. Acho que quem vende, ele não pode, como o André falou, não pode escolher o comprador, né? Acho que muito da presença. Eu acho que igual nós, por exemplo, nós inauguramos começo do ano o escritório em Pequim. Né? Estávamos previstos até o final do ano de inaugurar o escritório em Washington. Né? Eu acho que quando você quer vender, você não pode escolher o comprador. Né? Você tem que oferecer oportunidades para que ele fidelize, para que você primeiro tenha um preço, para que ele sempre fidelize e tenha acesso aos seus produtos, você dê para ele qualidade, né? E acho que é um negócio que o Brasil tem muito, e aí o André pode me confirmar, que é periodicidade, né? É poder fornecer durante o ano todo, né? Sem o risco de falar, olha, chegamos no meio do ano, não tenho mais para vender, né? O Brasil, diferente de muitos países, ele consegue ter uma continuidade, ter uma firmeza em exportar e entregar aquilo que ele vende, né? Acho que isso nos dá a condição. Então acho que não é questão de escolher, acho que é questão de fidelizar, né? De manter os mercados abertos, o que o André falou muito de melhorar os acessos ao mercado, então não basta só abrir, mas tem que melhorar o acesso, criar o fluxo comercial, né? E eu vivi isso, né? Porque muitas vezes você abre o mercado, só que você não cria o fluxo comercial, né?
E ninguém vai vir bater aqui na porta do Brasil, olha, eu quero comprar o seu pet food, eu quero comprar o seu produto Y ou X, né? O Brasil é de A a Z, de açaí a zebu, né? Então, se você não tiver a presença, não ir ofertar, não ir bater na porta, né, ninguém vai aparecer aqui querendo comprar. Então, acho que essa presença global, né, para o Brasil é muito importante. Nassar, você concorda? Vamos concordar que são dois gigantes aí que assustam, né? Eu concordo como estratégia, eu acho que o Júlio está 100% certo. Mas eu acho que a gente está, até por uma questão, até vamos usar o mesmo termo que o embaixador usou, talvez ideológica, a gente está dando sinais que a gente está mais próximo da China nesse momento. Mas, assim, isso faz sentido econômico. A China hoje, para o nosso agronegócio, ela é muito mais importante do que os Estados Unidos. Tudo bem, tem café, tem isso, mas o café também exporta muito para a China. Então, agora sim, me parece que se houver a ligação, né, embaixador? Se houver a ligação, iniciar o contato, algum tipo de entendimento e de acordo nós vamos ter que fazer com os americanos, que a gente vai ter que abrir o mercado para eles e vice-versa. Então, aí a gente vai fazer uma sinalização para os Estados Unidos. Então, concordo que como método a gente tem que ficar equidistante, tem que ficar próximo dos dois, mas se houver uma sinalização de movimento do governo brasileiro, de conversar com o governo americano, eu acho que aí sim nós vamos passar por um momento diferente, da gente ter que abrir o mercado para os americanos em troca de reduzir essas tarifas todas, tá? E aí a gente vai estar dando uma sinalização mais forte para os Estados Unidos. De novo, se a gente for voltar lá atrás, o embaixador pode até ver se ele concorda comigo, ou se eu não estou esquecendo, mas quando começou a negociação UE-Mercosul, tinha também a negociação da área de livre comércio das Américas, né? O que se dizia na época era o seguinte: os europeus só estão motivados para fazer um acordo com a gente porque nós estamos fazendo um acordo com os americanos. Então é super importante a gente estar jogando com isso. Por quê? Porque aí você vai mantendo os dois motivados. É isso que nós não estamos fazendo agora. Porque agora nós não estamos conversando com os americanos. A gente tem que fazer o pêndulo, nós temos que usar essas duas coisas. É isso que eu acho que está faltando. Embaixador, o senhor vai complementar. O senhor escreveu um excelente artigo no Estadão da última segunda-feira sobre os 200 anos da independência do Brasil, e o senhor corrigiu que se dizia que os americanos tinham sido o primeiro país a aceitar a independência do Brasil, mas de fato foi a Argentina. Do ponto de vista da diplomacia comercial, é mais fácil conversar com os americanos ou com os chineses dentro dessa posição do Brasil aí de ficar orientado para o cliente, qualquer que seja ele? Olha, eu acho que os dois são difíceis. O chinês talvez seja até mais difícil que o americano. Agora, eu concordo com vocês, não é só na área comercial que o Brasil tem que olhar para os dois lados, é na área política diplomática também. Sobretudo na área política diplomática, porque, como você disse, André, há uma percepção externa hoje que o Brasil está tomando partido. Quando na política externa a gente não está. Há essa percepção externa por causa de declarações feitas aqui no Brasil sobre temas sensíveis que não estão de acordo com a política externa. Isso aconteceu com o governo passado e está acontecendo com o governo atual. Então, quer dizer, eu acho que por isso que eu acentuo essa questão no momento que a gente está vivendo, mais do que em outros momentos, dessa questão ideológica, da questão partidária. Quer dizer, hoje não adianta, ninguém está pensando, vocês veem a China, né? A China hoje é um país que é um país capitalista de Estado. Não é mais um país socialista, comunista, né? É um país capitalista de Estado, como muitos outros aí. E os Estados Unidos é que estão fazendo o que a gente queria fazer no passado. Eles estão com o processo de substituição de importação, né? Que a gente padeceu muito desde a década dos 60 com a CEPAL e tal, e eles estão fazendo isso agora. Quer dizer, não deu certo aqui, não vai dar certo lá também. Mas a gente tem que, do ponto de vista
da economia, do ponto de vista da política, da diplomacia, a gente tem que manter a equidistância. E como eu disse, eu acho que esse acordo com a União Europeia vai facilitar esse discurso, entendeu? Porque hoje a gente está nesse dilema, ou é a favor dos Estados Unidos ou a favor da China. E a retórica, a narrativa é muito negativa, porque se você começa a pender de um lado, o outro lado vai em cima de você. Então eu acho que não tem saída, viu? Eu acho que a gente tem que ser realista, pragmático e entender que o mundo mudou e que o mundo não vai esperar pelo Brasil. E mudou muito rápido, está mudando muito rápido, né, embaixador? O Márcio Santos pergunta, eu acho que essa pergunta é mais pertinente para o Júlio. Atualmente, os frigoríficos que exportam para a China, por exemplo, já estão utilizando outra moeda que não o dólar como meio de recebimento. Qual a perspectiva a respeito desse tema? Eu acho que a moeda do mundo ainda é o dólar, né? Eu acho que não é algo inconcebível, né? Eu acho que por mais que existam movimentações para outros tipos de formas de pagamento, né? Nós temos hoje, inclusive, uma produção agrícola dolarizada, né? Que vai desde os insumos até os fertilizantes, enfim, é algo que as grandes ainda, as bigs, são multinacionais, né? Então, é algo que nós não vamos fugir dessa discussão. Então é algo que está ainda muito, por mais que possa ser discutido, é um mundo ainda muito distante, né? Eu acho que essa relação com o Brasil e com a China, ela nunca teve tão boa, né? Eu acho que, no nosso caso, né, eu posso falar isso, que é uma relação incrível. No último mês de julho, desde 97, que é o início da série histórica de exportação da carne bovina, nunca se exportou tanto, né? E aí nós estamos falando de 160 mil toneladas para a China, né? Que é um número impressionante, né? Então é uma relação, acho que muito respeitosa, né? Eu acho que o centro do mundo, né, embaixador, ele tem se movido, né? Os grandes atores, né, da antiga União Europeia, hoje ele mudou de lugar, né? Acho que os atores globais estão em outros pontos, e acho que nós, Brasil, temos que estar atento a isso também, temos que estar atento a esse Sudeste Asiático, né? Nós temos que estar atento a nós mesmos enquanto América do Sul, né? Acho que a gente faz muitas vezes pouco comércio entre nós e estamos aqui do lado, né? A gente aproveita muito pouco essa relação que nós temos aqui em volta. A gente acaba fazendo muitas vezes comércio com outros países e também entende isso, porque outros países, como o Chile, por exemplo, Chile tem centenas de acordos comerciais com outros países. Facilita muito para ele por ter acesso a tarifas mais baratas ou não ter tarifas, né? E aí você pega também o lado do Pacífico, que encurta a ida para a Ásia em quase 10 dias, né? Então, assim, são fatores que nós temos que analisar e olhar melhor para a nossa região. Acho que a gente aproveita pouco, né, essa América do Sul aqui entre nós mesmos. Acho que a gente poderia fazer muito mais. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Nádia Borges para o Nassar. Uma redução estratégica, Nassar, de volume de produção poderia contribuir com a posição negocial brasileira? Olha, essa é uma pergunta difícil. Auspiciosa. Porque em tese sim, mas na prática não existe isso, né? Tem como controlar, né? Aqui nós não estamos falando do MOPEP, né? Que vai lá, mesmo o MOPEP não dá certo, porque quando ela controla, outros, entra a Rússia, entra o Brasil, entra outros, né? Exato. Entre outros. Então, eu acho que esse não é um caminho inteligente, até porque ele abre outras discussões que a gente se arrepia de querer taxar a exportação. Então, eu acho que o caminho não está por aí, não. Eu acho que o nosso caminho aqui no Brasil é o caminho de adicionar valor. Evidentemente, eu estou olhando a cadeia da qual eu faço parte, né? O que eu acho fundamental? Hoje, 2/3 da soja que a gente exporta é em grão, 1/3 a gente processa. O que era o ideal? O ideal era processar toda a soja, exportar o farelo e a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, exportarem. E o meu farelo, a minha soja está lá dentro dele. Eu acho que a gente tinha que começar a pensar aqui como é que a gente verticaliza mais, tá? Nós já temos a produção verticalizada, mas como é que a gente estimula a exportação mais desse produto processado? Isso eu acho bastante importante para a gente fazer. Me parece, nós não vamos reduzir a oferta vai reduzir se o preço sobe, o preço cai, ela vai se ajustando, né?
Mas o que nós temos que fazer, eu acho que é adicionar um pouco mais de valor pelo menos nessa nossa cadeia aqui, soja, milho, proteína animal e dali para frente. Aí eu acho que a gente tem oportunidades e o papel de integrar o nosso setor com o setor de carne bovina, o setor de frango, suínos é super importante aí. Já é integrado, mas assim, tem bastante coisa para a gente fazer juntos fora. Queria agradecer as perguntas que estão chegando. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todo mundo em respeito ao horário, né, estabelecido aqui para o término do nosso talk show, em respeito às agendas dos nossos convidados. Então, para isso, eu vou pedir para o Ivan Wedekind fazer a tradicional síntese, né? Ele vai fazer um compacto do que tudo que a gente discutiu hoje, tudo que foi falado. Ivan, é com você, meu amigo. Vamos ver se a gente concorda com a síntese do Ivan, hein, embaixador, hein, Júlio? Faz um recall aqui depois. Eu vou chamar o Tom Cruise para mais uma série Missão Impossível, mas eu vou tentar fazer uma síntese. Eu anotei aqui 5 pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro é, nesse mundo sem regras, ele vai exigir mais diplomacia e ação empresarial, empresas e entidades. Então, esse mundo que não tem luz no final do túnel, precisamos nos mexer mais do ponto de vista dessa diplomacia, como o André falou, amplo sentido. O segundo ponto é que o embaixador chamou muita atenção. O governo brasileiro tem que ir lá na Casa Branca, porque os ministérios não estão mandando como mandavam antes, da agricultura, o de comércio. As coisas estão decididas em salas menores lá na Casa Branca. Então, o governo brasileiro, que por ora parece que tem um viés ideológico ou político, não está sinalizando de bater na porta de um país que tem uma grande relação comercial com o Brasil há mais de 200 anos da nossa independência. Então, o governo tem que bater nas portas da Casa Branca e, nessa mesma direção, o embaixador comentou e todos concordaram, nós precisamos ter esse business center empresarial fazendo plantão em Washington, na China, na Indonésia, em todos os mercados onde nós estamos atuando de extrema relevância para a economia brasileira. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é decorrência. Precisamos, como o André comentou, de ter análise de cenários e de riscos. O Brasil estava crescendo em berço esplêndido. Nesses últimos 20 anos, a área de soja não deve ter caído em um ano sequer. Nós estamos aumentando a nossa produção, estamos aumentando a nossa exportação de carne bovina, apesar de que a nossa produção não cresceu tanto. Então, o Brasil estava navegando num mar calmo. Agora, nós precisamos fazer essas análises de cenários e de riscos, e isso envolve também, como foi dito aqui, não basta abrir mercado, tem que percorrer o caminho dos mercados, e o André falou que tem que ter vigilância nesses mercados abertos. E aí Thomas Jefferson disse que a ele atribui-se a frase de que o preço da liberdade é eterna vigilância. Garantir os mercados exige hoje essa análise de cenário, esses riscos e atuação permanente do Brasil, que vai ter que vender um pouco mais do que ser comprado, como o embaixador comentou. Então, a abertura de novos mercados envolve infraestrutura, logística, mais agregação de valor, como o André comentou. O México, como o nosso, que provavelmente pode ser o segundo mercado de exportação de carne bovina, ali do lado dos Estados Unidos, que tem acordos com o Japão e a Coreia. O Juan Valdez, colombiano, vai começar a falar português daqui a pouco, tá certo? Porque o café brasileiro pode estar indo
para os Estados Unidos através da Colômbia. Enfim, é esse mercado, esses novos mercados que são absolutamente essenciais. E o quinto ponto que eu chamaria a atenção é que abriu-se aí, mais por um vetor geopolítico, como o embaixador comentou, um canal de um acordo União Europeia-Mercosul. Tem um cenário aí de ser aprovado em dezembro aqui no Mercosul. A União Europeia já tomou decisões nessa direção. Agora, o que falta dizer é que tem que ser um acordo União Europeia-Mercosul para valer. Que o Brasil faça as coisas que tem que fazer e não empurre com a barriga, como tem sido a tradição brasileira. Então, isso cria aí uma distração, vamos dizer assim, desse conflito, entre aspas, entre Estados Unidos e China com relação ao Brasil, e tem aí uma ponte super importante dentro do Mercosul com a União Europeia. Então eram esses 5 pontos. Eu encerraria lembrando do poeta e compositor Jades Macalé, tão baiano quanto a minha mãe, que disse numa música chamada Movimento dos Barcos, que é impossível levar um barco sem temporais. E é esse o nosso tempo. Os nossos temporais, no caso do agronegócio, estão relacionados ao clima, às oscilações fortes de produção em função do clima, aos temporais da volatilidade dos preços de mercado, que estão aí batendo na nossa porta, com uma safra, um aumento da safra americana de milho, que é maior que a produção da Argentina, só para vocês terem ideia das volatilidades que estamos vendo por aí. E o movimento do nosso barco se deve também pela insegurança, inclusive a insegurança jurídica, que pode envolver até parcelas do acordo com o Mercosul, tá certo? Como foi colocado aqui. E esse barco está navegando em águas mais turbulentas ainda, que nós temos decisões erráticas e, portanto, imprevisíveis por qualquer modelo em função da política comercial e da política do presidente dos Estados Unidos. Então, como para terminar, tem uma música do Pink Floyd que diz "Welcome, my son, welcome to the machine". Então, estamos aí no mundo dos conflitos e agradeço aí ao André Nassar, ao embaixador Rubem Barbosa e ao Júlio Ramos pela contribuição aqui no nosso debate. Suelen. Queria pedir, tem alguma consideração, Nassar? Só para saber se ele falou tudo certinho. Eu achei perfeito. Eu já achei que ele não fosse falar um negócio, mas falou, então foi perfeito. Chave de ouro, assim, ó, fechou. Queria pedir uma salva de palmas para a síntese do Ivan Wedekind, que merece essa rapidez de raciocínio, essa assertividade das ideias aí nesse resumão típico do Ivan. Começando aí para encerrar o nosso ciclo, 2 minutos para o embaixador Rubens Barbosa. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Olha, eu acho que foi uma discussão muito interessante, muito informativa, né? Eu também estou nessa área. Além de tudo que eu estou fazendo, eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, que é um produto estratégico. Não citamos aí, mas... Eu estou acompanhando toda essa questão agrícola e a negociação comercial. Acho que a discussão aqui foi muito interessante. Júlio, por gentileza, suas considerações finais. Agradecer esse debate de alto nível, né, com pessoas experientes que vivenciam, né, o comércio todos os dias, e que nós queremos o diálogo. Acho que em tudo na vida, nada se faz sem dialogar, sem conversar, né, e muitas vezes você precisa ceder, né, como a gente disse, alguém de algum lado, em algum momento, terá que fazer uma sessão para que as conversas avancem, e a gente crê muito nisso, a gente crê na diplomacia. Acho que o setor privado aprendeu, e o embaixador e o André pode me corrigir, com muita maturidade, o setor privado aprendeu a trabalhar com o público e o setor público aprendeu a trabalhar com o setor privado. Óbvio que precisa avançar ainda mais,
mas eu acho que barreiras foram quebradas e acho que isso, no fundo, quem ganha é a população, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja de qualquer lugar do mundo, né? Quando os entes caminham juntos, no fim, né, a florada é muito melhor. E acho que esse é o caminho, acho que o Brasil tem sim que fazer essas aberturas e, no fim, pensar que atrás de número tem pessoas que necessitam do nosso trabalho, seja do público, seja do privado. André Nassar, suas considerações finais, por gentileza. Se a gente voltar lá para os inícios dos anos 2000, né, o Brasil foi pioneiro com o painel do algodão e o painel do açúcar, no mundo de OMC que não existe mais. Aí o nosso setor foi pioneiro com esse crescimento, conforme o Ivan falou, né, navegamos super bem. Agora está no mundo da turbulência, então eu acho que a gente tem que encontrar de novo esse pioneirismo. Vamos ver se essa malemolência brasileira, vamos dizer assim, a nossa capacidade adaptativa, né? Se a gente vai conseguir usá-la a nosso favor nesse mundo mais turbulento. Eu acho que a gente consegue. Não estamos preparados ainda, mas eu acho que a gente vai conseguir, porque a gente vai tomar consciência dele e a gente vai se ajustar a ele. E no final a gente não vai ter esse mar lisinho, né? O mar que está um azeite, minha sogra fala assim. Mas a gente vai conseguir desviar aí das pedras. Afinal, navegar é preciso, tanto de necessidade quanto de precisão, não é mesmo? Pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Ivan, foi um grande prazer mais uma vez. Tá ligado? Obrigado, Suelen, a todos e a você que nos assiste aqui e em casa, no seu escritório. Sigam sempre a Voz do Mercado aí nos portais da AgroLink. Obrigado, gente. Todas as edições do A Voz do Mercado, as 30 edições, estão lá no portal AgroLink para vocês assistirem e mandarem para quem interessar, para um colega, para um amigo. E agradecer mais uma vez, uma salva de palmas para esse timaço que a gente convocou nessa noite. Muito obrigada.